pessoal, estamos em mais um vídeo por trás do coração. E se você chegou até aqui ao nosso canal é porque com certeza você quer identificar as motivações e intenções que por vezes estão ocultas em nosso coração. E o personagem de hoje que nós vamos conversar, nós encontramos no livro de 1 Samuel, no capítulo 15, no versículo 10, que diz assim: Então o Senhor falou a Samuel: Arrependo-me de ter posto Saul como rei, pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. O personagem que nós vamos conversar aqui hoje é sobre o rei Saul, o primeiro rei de Israel. E nesse momento o Senhor fala ao profeta Samuel do arrependimento que ele teve ao colocar Saul como rei. E qual foi o motivo pelo qual o Senhor se arrependeu de ter posto Saul como rei? O que tinha de oculto no coração de Saul que decepcionou ao Senhor? E o que tinha de oculto no coração de Saul tem um nome e se chama egolatria. E, Alexandre, o que é idolatria? A idolatria é a idolatria do ego, a idolatria do eu. E como é que acontece a idolatria do eu? Acontece da seguinte forma: se você está disposto a pecar para alcançar um determinado alvo, ou então, se você peca quando não consegue o que quer, então o seu desejo tomou o lugar de Deus e você está agindo como um idólatra. Ou seja, o seu Deus é o seu próprio ego. Exatamente. E como é que nós conseguimos identificar a egolatria no coração de Saul? Observe a seguinte atitude de Saul. Logo quando Saul ganhou a guerra contra os amalequitas, Saul teve uma determinada atitude bem interessante. Saul, ele foi até o Carmelo e lá no Carmelo ele ergue um monumento em sua honra, um monumento para glorificar a ele mesmo. Interessante, logo após o ganho de uma guerra, ele levanta um monumento a ele mesmo, ou seja, ele estava querendo chamar atenção para ele. Por que será que Saul não levantou um altar ao Senhor como era típico que se fazia na época? Ele acaba levantando um monumento a ele mesmo. Nessa primeira atitude nós observamos a idolatria do ego, a egolatria em Saul. E eu inicio te fazendo a seguinte pergunta: que tipo de monumento você tem levantado para que as atenções elas possam ser focadas em você, ao invés de ser focada no Senhor? Porque a palavra de Deus nos ensina que tudo aquilo que nós fizermos é para glorificar o nome dele e não o nosso nome. E se você, porventura, está levantando algum tipo de monumento para glorificar o teu próprio nome, tome cuidado. Isso é egolatria. Uma outra característica interessante que nós observamos em Saul foi que Saul, ele obedeceu a Deus pela metade. E eu quero te dizer algo: todas as vezes que você obedece a Deus pela metade, na verdade você está desobedecendo a Deus. E nós observamos isso quando Saul ele se encontra com Samuel e ele já chega dizendo: olha, Samuel, eu fiz tudo aquilo que o Senhor instruiu. Tá? E Samuel fala o seguinte: que zoada é essa de bois, de ovelhas? E, lógico, Saul toma aquele susto, ou seja, o Senhor havia dado uma instrução informando que era para eles destruírem tudo. E o que aconteceu? Saul, ele trouxe os despojos, os melhores despojos de guerra para ele. Ou seja, ele não fez aquilo que o Senhor havia instruído, ele fez pela metade. Então, todas as vezes que você obedece a Deus pela metade, eu quero te dizer que você está desobedecendo. Você está fazendo nada mais, nada menos do que a vontade do teu ego. Uma outra característica que nós observamos em Saul é o fato dele querer agradar ao outro. Tanto é que ele informa para Samuel, na verdade, que essa atitude dele foi porque, sabe, eu não queria ter problema com os meus soldados.
Ou seja, Saul ele estava mais preocupado com a popularidade dele. Então ele buscava agradar o outro. E agora eu quero te chamar a atenção de um fato bem importante. Na verdade, a questão não é agradar o outro. O ego, ele nos engana muito. Na verdade, Saul queria agradar a ele mesmo, porque existia algo nessas pessoas que ele poderia tirar proveito. Então, o que ele fazia? Para não decepcionar as pessoas, ele buscava agradar as pessoas, que na verdade ele estava agradando a ele mesmo. Porque eu te garanto uma coisa, se há algo na pessoa em que houver e que não traga, por exemplo, algum tipo de benefício, se você é conduzido pelo seu ego, sabe o que vai acontecer? Você não vai buscar agradar essa pessoa coisa nenhuma, porque na verdade você não vai ter um benefício. E isso acontece muitas vezes quando nós somos conduzidos pelo ego. Então tome cuidado com esse vício de agradar o outro. Na verdade você está querendo agradar o seu ego. E um outro ponto interessante que nós observamos foi quando Samuel ele chega para Saul e diz o seguinte: olha, Saul, você acabou de perder o trono de Israel. E sabe qual foi a reação de Saul? Foi bem interessante. Saul disse: Samuel, realmente eu pequei, mas eu quero te pedir uma coisa, volta comigo para a cidade, para que eu seja honrado diante das autoridades, para que eu seja honrado diante do povo. Olha a insensatez de Saul. Nesse momento, Saul estava preocupado apenas com a reputação. O que é uma reputação? A reputação é uma máscara de uma mentira, porque Saul, na verdade, estava querendo o quê? Se posicionar como rei, para mostrar para as pessoas que parecia que estava tudo bem, sendo que não estava nada bem, que ele já tinha perdido o trono dele como rei, mas ele não queria descer. Ele queria o quê? Permanecer com o ego dele inflado, ele queria permanecer sendo honrado pelas pessoas, sendo aplaudido, sendo elogiado pelas pessoas por conta de uma bendita de uma reputação, que no final das contas ele estava extremamente já destruído, porque ele não tinha mais absolutamente nada, mas ele queria simplesmente mostrar uma aparência. E todas as vezes que nós agimos dessa forma, sabe o que está acontecendo? Isso se chama egolatria, idolatria do teu ego, fazendo a vontade do teu ego. E eu quero te dizer algo muito importante nessa hora. Tome cuidado com as farsas diante das pessoas por conta do ego. Não viva por um eu falso, porque o ego, na verdade, ele é um eu falso, sendo que muitas vezes as pessoas estão destruídas interiormente por conta do ego, porque é isso que o ego vai fazendo. Na palavra de Deus diz lá em Filipenses 4, no versículo 19, ele fala que o ego é justamente a vontade de fazer aquilo que tem no teu ventre. O que você está fazendo para realizar o desejo do teu coração, o desejo do teu ego? O que você tem destruído na sua vida por conta do ego? Eu quero te dizer neste momento o seguinte: te chamar a atenção e dizer: acorda, você está sendo destruído, você não está fazendo mais a vontade do Pai. E o que somos nós quando dizemos que nós somos cristãos e não fazemos a vontade do Pai? Agora eu te faço uma pergunta: você conhece qual é a vontade de Deus para a tua vida? E outro ponto, já que você conhece a vontade de Deus para a tua vida, você está sendo conduzido por essa vontade ou você está conduzindo a vontade do teu ego, a vontade do teu eu, as tuas vontades? Eu quero te dizer, você está sendo escravo do teu ego, porque todas as vezes que nós fazemos os desejos do nosso coração, que não são alinhados ao Senhor, na verdade nós estamos fazendo o desejo do nosso ego, nós estamos sendo idólatras do nosso eu. E eu quero te dizer que esse eu acaba te levando à destruição. E sabe o que a gente tem que fazer com o ego? Com o nosso ego, a gente tem que fazer com que todos os dias ele morra. E sabe como é que a gente faz com que nosso ego morra? É quando nós deixamos de fazer as nossas vontades, os nossos desejos. Permita que o teu ego morra, para que você não seja mais conduzido por ele como se você fosse uma marionete, como se você fosse um robozinho, porque é exatamente isso que acontece quando nós somos conduzidos pelo nosso ego. Se permita ser conduzido de fato por Cristo Jesus na tua vida. Ele sabe o que é melhor para cada um de nós.
com certeza ele vai fazer com que uma vida de paz, uma vida que ele sempre sonhou para você aconteça. Não se conduza mais pelo teu eu mentiroso. Que Deus abençoe a tua vida. E se você entende que esse vídeo é importante, curte esse vídeo aqui, não deixa de curtir o nosso canal e compartilhe com mais pessoas para que elas não venham ser conduzidas pela egolatria, que elas não venham mais ser conduzidas pela idolatria do eu. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo.